Livro de Juízes. Amados, eu pisei meu pé nessa porta dessa igreja e eu senti fortemente a presença de Deus. E não são palavras jogadas ao vento, não, amados. Eu senti um impacto do poder de Deus quando eu entrei dentro dessa igreja. Há uma glória de Deus muito forte neste lugar. E é essa mesma glória, amados, que vai invadir a tua vida hoje. E você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Você vai sair daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Pastor Demerson disse aqui que tem um compromisso com a palavra. E é por isso que essa igreja está começando a não comportar de pessoas. Por quê? Porque a palavra, amados, que transpõe os montes da nossa vida. É a palavra que liberta, que cura e que vai mudar a tua história. Você pode ter certeza disso. Livro de Juízes. Capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 5. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai, sua mãe, a Timnate. Chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal modo se apossou dele, que ele rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém nem a seu pai e nem a sua mãe deu o conhecimento do que tinha feito. Desceu, falou àquela mulher, e ela foi agradável aos teus olhos. Depois de alguns dias, ele voltou para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, que havia nele um enxame de abelhas com mel, tomou o mel das mãos e foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e a sua mãe, ofereceu a eles, que também comeram. Porém não o fez saber que tomaram mel do corpo do leão. Amém, amados? Eu quero nesse momento, mais uma vez, pedir para você fechar os teus olhos, e vamos fazer mais uma oração ao nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a tua palavra foi lida. Eu tenho certeza que o teu Espírito, meu Pai amado, vai falar através da sua palavra. Que nesse momento as mentes, meu Deus, possam ser cativas a Cristo. E que todo espírito, meu Pai amado, que tenta tirar a atenção, a concentração, meu Pai amado, todo espírito, meu Pai amado, que tenta confundir a mente, para que esse homem e esta mulher não seja edificado, eu agora, no nome de Jesus, repreendo, meu Pai amado, e expulso todo mal. Que o Senhor venha ter liberdade de falar a esse coração, meu Pai, que o maior avivamento aconteça neste lugar, que a transformação de vidas, é o que eu oro, em nome de Jesus. Com uma salva de palmas para Jesus, você vai tomar o teu assento. Confesso para os amados irmãos que o Senhor
impactou meu coração, amados, com esta palavra. Porque eu tenho convicção, amados, que a maioria daqueles que estão aqui conhece a história de Sansão. Mas todas as vezes, amados, que nós pegamos a Bíblia Sagrada, o Espírito sempre vai nos revelar e falar conosco, trazendo, amados, sempre a sua voz na nossa necessidade. E o que me chama a atenção, amados, de todos os profetas, e eu peço a sua atenção nesse momento, de todos os profetas que foram chamados e escolhidos por Deus, alguns deles, amados, vão nos chamar a atenção da forma em que eles vieram nascer. E Sansão, amados, ele traz um propósito muito grande no seu nascimento. Deus já falando comigo, amado, já no contexto desta palavra sobre o nascimento de Sansão, nós já vamos ver um propósito de Deus firmado na eternidade a respeito da história de Sansão. Eu já quero ser profeta de Deus para dizer para você, amados, que Deus, Ele tem um propósito na tua vida, que você não nasceu por acaso, mas que a tua história, Deus tem um plano para salvar muitas vidas através de você, inclusive a sua família. E nós vamos entender, amados, que havia um conflito, uma guerra espiritual envolvendo todo o povo de Israel. A Bíblia diz que eles estavam cativos e eram oprimidos por um povo por nome de filisteus. E agora, amados, um anjo vai visitar uma mulher que está entristecida porque tem uma promessa. Uma mulher que está entristecida porque os anos estão se passando e ela não consegue gerar nenhum filho. E bem sabemos que para as mulheres no Antigo Testamento não é como hoje, não é como no Brasil, mas as mulheres, amados israelitas, que não geram filhos, elas são zombadas, elas são tidas como mulheres amaldiçoadas e desprezadas pelo próprio Deus. Então eu estou vendo aqui, amados, e delatando para você uma família abençoada. Tanto a mulher quanto o homem são tementes a Deus. Mas esta mulher estava andando entristecida. Por quê? Porque os anos estavam se passando e a promessa de gerar o filho não se cumpria. Ao ponto, meus queridos, dela já perder a esperança. Por quê? Porque já era avançada em idade. Mas a Bíblia diz, amados, que de repente, num dia comum, um anjo do Senhor a visitou. O anjo do Senhor trouxe do céu, amados, uma resposta para os anos de questionamentos e de aflição dessa mulher. Num dia comum. Eu já quero profetizar para a tua vida, amados. E eu peço para você levantar a tua mão, porque eu quero lançar uma palavra profética. Eu quero profetizar que hoje não é mais um dia comum que você está acostumado a viver, mas é um dia que Deus marcou o encontro com você neste lugar. E eu quero profetizar que a tua história, como da vida dessa mulher, ela pode mudar hoje. Como pastora, pela palavra de Deus que estará sendo aqui pregada e ministrada sobre a tua vida. Um anjo do Senhor visitou aquela mulher e trouxe uma palavra que ia mudar toda a história, uma palavra que ia mudar, amados, o cativeiro, que ia mudar a vida do esposo, uma palavra que ia mudar a nação de Israel, uma palavra, amados, que ia mudar um cenário de luta, de escravidão, tudo porque Deus liberou uma palavra do seu trono. O anjo do Senhor a visita e diz: mulher,
No tempo que as mulheres dão à luz, ou seja, 9 meses, você vai gerar um filho. Mas preste atenção, o que Deus vai te dar não é teu. O que Deus vai lhe conceder pertence a Ele. Há umas regras aqui. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o anjo, ele fala assim: olha, o Senhor Deus vai te dar um filho. Ele vai ser um juiz em Israel. Ele vai ser o libertador da nação. Ele vai ser um nazireu de Deus, ou seja, consagrado, separado por Deus para um propósito. Então na cabeça dele não pode passar navalha, ele não vai poder beber vinho, ele não vai poder, amados, tocar num cadáver. Preste atenção, ele não vai poder se aproximar de uma pessoa que já morreu, porque ele é consagrado para a obra de Deus. A Bíblia diz, amados, que o esposo, pai de Sansão, fica extasiado com o que a mulher disse, até porque eles não sabiam que era um anjo, eles achavam que era um homem comum. A Bíblia Sagrada vai dizer, amado, que aquele homem fica extasiado com a notícia que aquela mulher dá. Mas o tempo vai se passando, e ele pede uma resposta de Deus. A resposta era que aquele anjo descesse ali novamente, para confirmar aquele propósito, não somente a mulher, mas também para o homem. A Bíblia diz, amados, que os anos ali, ou melhor dizendo, os meses vão se passando, aquela mulher vai gerando, e novamente, quando estava próximo a nascer, o anjo visita agora o casal. Preste atenção, amados, que você já vai entender o mistério de Deus. O anjo do Senhor visita aquele casal, e aquele homem, amados, maravilhado, porque a mulher realmente está gerando, então a palavra era verdadeira. Ele quer agora homenagear o homem, dando o nome daquele homem para o filho que ainda está no ventre. E ele vai dizer: olha, eu quero saber o teu nome. Eu não sei quem você é, mas a tua palavra que você liberou sobre a minha esposa fez ela gerar. O milagre aconteceu. Agora eu preciso do seu nome, porque eu quero homenageá-la. E a Bíblia Sagrada vai dizer, amados, que aquele ser, aquele homem, ele disse para ela: por que você pergunta o meu nome, se ele é maravilhoso? Isto está no texto. E quando eu vi essa palavra, que o anjo disse: o meu nome é maravilhoso, eu pude entender, e veio a revelação e a resposta. Quem é que foi visitar aquela mulher? Lá em Isaías, capítulo 9 e versículo 6. Porque um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quem visitou aquela mulher foi o próprio Deus, Jeová. E é aquele que vai, amados, nesta noite visitar a sua vida. É aquele que nesta noite vai visitar o teu ventre espiritual. É aquele que nesta noite, amados, vai fazer você gerar aquilo que você não gerou a vida inteira. É aquele que nessa noite, amados, ele vai tocar no teu casamento, na tua história, na tua família, e o milagre vai passar a acontecer. Por quê, pastora? Porque o nome dele é maravilhoso, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele fala, ele realiza. Aquilo que ele determina, acontece. Deus visitou aquela mulher. Por que ele não vai fazer isso na sua vida? A mulher não gerava, estava sem esperança. E quantas pessoas que o Espírito Santo está me dizendo aqui, que entrou aqui sem esperança? Quantas pessoas que já não conseguem olhar, amados, para o seu casamento,
e saber que Deus tem ainda uma promessa, que o milagre pode acontecer, que Deus pode mudar ele, que Deus pode mudar ela. Mas eu quero dizer para você, quem vai entrar na tua casa se chama maravilhoso. Quem vai entrar na tua vida se chama poderoso. Quem vai entrar, amados, na tua causa se chama maravilhoso. Quantas pessoas que já não acreditam, quantas pessoas, amados, já não conseguem mais sonhar, não conseguem mais projetar, não conseguem mais descansar no Senhor, está sempre preocupado com alguma coisa, está sempre angustiado, porque o milagre não aconteceu, porque não gerou a promessa, porque não veio o esposo, porque não veio a esposa, porque não chegou o milagre, não veio a cura. Eu quero dizer para você, amados, espere um pouco mais, seja temente a Deus, confie no Senhor, e o Senhor, Ele vai fazer o impossível na sua vida. Está faltando temer a Deus. Sabe por que? O que me chama a atenção, você vai ver essa mulher aqui, não tem nem nome dela aqui na Bíblia, mas você vai ver essa mulher, amado, sendo serva, sendo temente, sendo adoradora, sendo, amados, uma referência de alguém que serve e acredita no poder de Deus. Como é que você vai receber o anjo na tua casa, na sua vida, se o seu coração está tão longe dele? Se as lutas estão fazendo você descrer da promessa dele. Eu quero dizer para você, amados, que eu estou cheio do poder de Deus nessa noite. Deus vai mudar a tua história. Deus, Ele vai mudar a tua vida. Deus, Ele vai pegar pessoas aqui. Deus vai trazer libertação. Eu quero profetizar, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, que nessa noite Deus vai te impactar, vai tocar no mais profundo da tua alma, e você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus. A promessa veio. E eu falo para você, amados, às vezes o difícil não é conquistar não, viu? O difícil, pastor, não é abrir uma igreja. O difícil não é você ter um ministério. O difícil é passar-se os anos e alguém passar na frente dessa igreja aqui e ver ela continuando sendo aberta e ver o resultado de uma boa colheita. O difícil não é abrir, porque muita gente está se intitulando alto pastor aí, abre, amados, templos magníficos, mas não fica 3 meses, porque não aguenta o rojão, acha que a obra de Deus é brincadeira. E só o pastor Demerson e os pastores que estão à frente de uma obra sabem, amados, da responsabilidade que não é brincadeira. É uma conquista, sim. É o cumprimento de uma promessa, sim. Mas há um peso de responsabilidade de Deus na nossa vida. Quantas mulheres, Deus, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, mas ela não sabe nem lavar sua calcinha. Daí casa, amados, se estrepa inteiro. Casa entra na crise, porque daí o marido vai querer roupa lavada, vai querer comida na mesa, vai querer uma casa limpa e cuidada, mas daí ele vai olhar, a pessoa não sabe fazer nada, aí vem a crise. Quantas pessoas, amados, estão aqui pedindo algo para Deus que não tem estrutura para receber? Quantas pessoas que eu conheço, amados, que estão no 3º casamento, e você vai conversar, a pessoa é uma tribulação em pessoa, mas não quer saber de Deus, não quer saber de se consertar. Daí a gente fica até com dó. Minha filha, você está frustrada, Deus quer mudar a tua vida, mas não quer transformação, queridos. Não quer andar no caminho da lei de Deus, não quer andar na palavra de Deus. E sinto muito, vai ser o 3º, 4º, 5º. Por quê? Porque se nós, amados, não obedecermos a palavra, se nós não andarmos nos caminhos do Senhor, sinto muito, a tua história não vai ser lembrada. O anjo não vai visitar você,
Muito pelo contrário, os anos vão se passar. E eu sempre digo, amados, que pior do que enfermidade, pior do que luta, pior do que batalha, pior do que pobreza, pior, amados, até da morte, é você viver uma vida sem propósito. É você viver uma vida sem graça. De você levantar e sempre todo dia a mesma coisa. Viver de escravo, irmão, é a pior coisa. Mas o bom, amados, é você viver na dependência do Senhor. Não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você está na dependência de Deus. Aí Deus vem, te visita, faz coisas extraordinárias. Deus provê na sua casa. Ele faz coisas maravilhosas. E nem precisa perguntar o nome dele, porque ele vai dizer: minha filha, eu sou maravilhoso. Oh Deus, eu quero te agradecer. Como que é teu nome? Eu sou maravilhoso. Não está bom não o que eu estou fazendo. É maravilha, filha. Pega. É maravilhas. É maravilhas. É assim, Thaís. Deus vem e começa a transformar a nossa vida, e a gente enche nosso coração de dúvida. E Deus diz: oh minha filha, meu filho, pelo amor de Deus, eu sou maravilhoso, eu quero operar maravilhas, eu quero abrir o teu ventre, eu quero marcar a tua história, eu quero marcar a tua vida, mas para isso, creia em mim. Falar que crê é fácil, meu querido. Falar que crê, até papagaio está falando, nem corda vocal tem, não sei como aquele trem fala, que é impossível, mas fala. E quantas pessoas estão aqui: eu creio em Deus. Mas no teu coração, amados, a murmuração. O coração não aguenta a luta que está passando. No coração amaldiçoa a casa que tem. No coração amaldiçoa a vida que tem. No coração fala para Deus: Deus, não queria nem ter nascido. É assim. Visita. Nasceu filho, maravilha, eita glória. Agora a mulher está abençoada. Todos agora que amaldiçoavam aquela mulher têm que reconhecer que realmente Deus é na vida dela. Afinal, uma mulher avançada em idade, que nunca gerou, de repente está grávida. Então todos que olharam aquela casa falam: realmente, mulher, Deus te ouviu. Maravilhoso é Deus realmente na tua vida. Mas daí Deus falou assim: oh minha filha, mas é o seguinte, a promessa está na mão? Tá, agora você precisa cuidar, porque eu vou cobrar de ti. O cabelo dele não é para cortar. Bebida, fermento, que era bebida alcoólica, era vinho especificamente, não pode beber. Perto de cadáver, ele não pode chegar. Por que, Deus? Porque ele é nazireu. Ele é separado. Ele é ungido. Esse aqui é consagrado. Entendeu? Sim, Senhor. Nasceu o menino. Agora vai a mãe. Agora vai o pai, Manoá. Vamos cuidar, ensinar o garoto nos caminhos do Senhor. Mas o garoto cresce. Eu quero dizer para você uma coisa que Deus falou comigo nessa palavra, que foi uma confirmação de Deus tão poderosa. Deus tinha me dado essa palavra, e ontem nós estávamos em oração na igreja. Foi um reboliço naquele lugar, e foi em cima do texto de Sansão. Eu falei: obrigado, Senhor, pela confirmação que veio do alto. E Deus falou muito comigo, porque assim, amados, as escolhas de Deus para você são as melhores. Deus, ele não erra. Está entendendo? Deus não erra. Para cada um aqui, Deus projetou um caminho para você. Deus projetou o que você vai ser para Deus. As melhores escolhas estão na mão de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa que Deus falou comigo: Deus nunca vai te obrigar a aceitar as escolhas dele. Nunca. E é por isso, amados, que eu trago uma palavra de alguém tão comum, de alguém que se parece muito comigo e com você.
alguém que nasceu para ser consagrado, alguém que nasceu para ser separado, alguém que nasceu, amados, para triunfar na presença de Deus, mas que teve as suas próprias escolhas, e Deus não interferiu nelas. A Bíblia Sagrada, amados, vai dizer que o moço cresce, e ele descobre ter um dom de Deus que ninguém tinha. Ele tinha, pastor, uma força extraordinária. Ele tinha um poder de Deus, amado, extraordinário. Ele não era comum. Enquanto um estava carregando uma pedra, ou melhor, enquanto 10 homens estavam carregando uma pedra, Sansão estava com 5 nas costas. Ele tinha uma força incomum, extraordinária, dada por Deus para um propósito espiritual. E o que vai acontecer é que um dia, e eu ligo você em Timnate, terra dos filisteus. E o que vai acontecer ali? Sansão olha para uma mulher, se apaixona por ela, chama papai e mamãe e diz: ó pai, eu quero aquela lá. Os pais vão rejeitar, porque receberam uma ordem de Deus de cuidar. Mas Sansão, amados, vai fazer o que o crente está fazendo. Não, pai, o senhor não quer, mas eu quero. Não pode, mas eu quero. Daí Deus vai fazer, amados, o que Ele não pode interferir na sua escolha. Mas toda escolha tem consequência. É por isso que eu falei aqui que a escolha de Deus para a tua vida são as melhores. Quando você espera em Deus, obedece a Deus, Ele vai te dar o melhor. Mas ele não quis ouvir ninguém, não quis ouvir Deus, não quis ouvir o pai, a mãe. Eu acredito que a mãe chegou para Deus: eu tentei, mas o menino já cresceu. Enquanto estava pequenininho tinha como, agora ele cresceu, não tem como. Então agora a responsabilidade não é mais dos pais. Por quê? Porque eles já ensinaram o caminho. Agora a responsabilidade é de Sansão. E Sansão, amado, se apaixona, não quer saber e vai para a terra dos filisteus. Mas a Bíblia vai dizer, amados, que os pais não sabiam que essa decisão ela vinha do Senhor. Como assim, pastora? Como que vinha do Senhor? E foi o que eu disse para você aqui. É muito fácil, Marlene. Deus, Ele designou um propósito. Falou: meu filho, olha, eu tenho o melhor para você. Você vai ser santo, consagrado, separado. Vai ser um homem cheio do poder de Deus. Mas Sansão, amados, ele precisava ter as suas próprias experiências. Sansão precisava fazer as suas próprias escolhas. Então o próprio Deus permitiu. Sansão, vai. Ele chega nessa terra. Agora presta atenção, porque Deus me deu uma revelação muito forte. Foi dentro desse contexto. Ele vai para essa terra, presta atenção, no meio do caminho. Como Deus é maravilhoso. No meio do caminho, quem que aparece? Um leão. E o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Deus se apossou de Sansão, e ele rasgou o leão como se rasga um cabrito. Ninguém viu, ele estava sozinho. Irmão, não estou falando cachorrinho não. Eu não estou falando aqueles pinchers desse tamanhozinho não. Eu estou dizendo que ele se encontrou no meio do caminho com o leão. Não tinha para ele humanamente, mas o Espírito do Senhor se apossou da vida dele, e ele rasgou o leão no meio. Presta atenção do que eu vou dizer para você. Ele continua o seu caminho.
Agora eu vou dizer para você, se passam dias, ele volta no mesmo caminho. Foi lá se encontrar com a mulher, foi lá se encontrar com a vaza. Ele está passando pelo mesmo caminho, e ele vai lá para ver o cadáver. Havia dias, com certeza estava cheirando mal. Havia dias, com certeza estava cheio de bicho, fedendo. E ele vai lá ver o corpo do animal. Mas ele tem uma surpresa muito grande, pastor. Porque quando ele chega perto do cadáver, tem mel lá. Presta atenção. Uma colmeia fez mel em cima do cadáver do leão. Ele se impressiona com aquilo, se esquece que ele não pode se aproximar de corpo morto. E ele vai e mete a mão no corpo do animal e arranca o mel de lá. Segue o seu caminho, e a Bíblia diz que ele come no meio do caminho. Mas qual que foi a ordem de Deus? Você não pode tocar em corpo morto. Eu falei, Deus, mas é presta atenção, amados. É uma ordem meio esquisita, não é? Porque quem é que vai caçar um corpo morto para meter a mão nele? Quem é a pessoa, amados, que vai caçar um cadáver para ficar tocando em gente que morreu? Literalmente. Só que ali, amados, havia um mel. E ele colocou a mão na onde não era para colocar, por causa do quê? Por causa do mel. E foi quando Deus falou comigo e me deu uma revelação muito poderosa. O pecado, a destruição para a tua vida, nunca vai se apresentar da forma que realmente é. O diabo, amados, ele não vai aparecer na tua frente com 2 chifres, coisa mais feia, porque você vai sair correndo, vai se converter na hora. Mas o pecado, ele vai vir de uma forma, amados, que vai atrair a sua atenção, que vai chamar, amados, a sua atenção e o seu coração. O corpo morto, amados, fédido. O corpo morto, amados, cheira mal. É símbolo de quê? Do pecado. É símbolo de quê? Da destruição. Mas o diabo coloca uma capa de coisa boa, coloca uma capa de uma coisa prazerosa, e muitas pessoas estão enfiando a mão no pecado, se lambuzando e destruindo a sua vida, pecando contra Deus. Quantas pessoas que estão aqui, amados, o diabo vai lá na porta da tua casa, te oferece uma coisa, te oferece droga, te oferece bebida, te oferece pornografia, te oferece coisas fáceis, que parece ser uma coisa boa. E o pecado, meu filho, pode dizer, tem sabor de mel. O pecado, ele é bom. Por quê? Porque tudo que atrai a carne é uma coisa boa. Mas uma coisa boa que no fim vai levar você à destruição, como levou Sansão. Como que Sansão poderia se escapar disso então, pastor? Se ele foi enganado ali pela palavra de Deus. Porque Deus falou, não se aproxima. Deus, mas é bonito, não se aproxima. Mas Deus tem mel lá, não se aproxima de corpo morto. E o Senhor está me usando para dizer para alguém aqui: minha filha, não se aproxima do pecado, não se aproxima das amizades, não se aproxima da pornografia, não se aproxima de WhatsApp, não se aproxima de Facebook, não se aproxima, porque isso vai destruir a tua vida. Você está entendendo? Quem está entendendo, dá glória a Deus aí.
Tá forte, vai mais mudar a tua vida. Tá forte, mas vai te libertar. A palavra tá forte, mas vai você saber escolher o caminho que conduz à vida eterna. Pecado é assim. Tem aparência de coisa boa, traz prazer, mas no final, amados, é destruição para a sua vida. E tem pessoas aqui que o diabo está armando, planejando, e você cai igual um bobinho nas armadilhas dele, porque não consegue mais ouvir a voz de Deus. Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus aí. Ele peca contra Deus, come do mel, mas o mel se acaba. E o que vai acontecer agora? O laço do inimigo pega ele. A mulher que ele se apaixona trai a sua confiança. Por quê? Porque ele agora, amados, ele chama a cidade, os homens daquela cidade, faz um enigma lá. Diante de tudo que aconteceu. E olha o que destruiu a ele, o enigma do leão morto. Foi o enigma do leão com mel que destruiu a vida dele. Porque ele lançou o enigma, quem descobrisse, ganhava dele 30 capas. 30 peças de roupas, e não era para qualquer um não, viu? Tanto que ele teve que matar 30 homens. E o que aconteceu? Para saber desse enigma, ameaçaram a esposa, a futura, ameaçando ela, amados, a sua casa de morte. Ela começou a pedir para ele: ô amorzinho, conta para mim o segredo. E ele disse: não posso contar esse segredo. Eu não contei nem para papai, nem para mamãe. Não posso contar para você. Daí um dia ele vai, cai na lábia dela e conta. Daqui a pouquinho ele todo feliz, porque os 7 dias que ele deu de prazo para descobrir o enigma se passa. E os homens se encontram com ele. Ele todo feliz, que agora eu vou ganhar. Daí os homens, que é mais doce como o mel e mais feroz que um leão, descobrindo o enigma. Quando ele olha para a esposa: você me traiu. Por quê? Porque era impossível alguém descobrir. Olha só, amados, o que o pecado gera. Não comeu do mel, não estava bom? Agora ele vai colher as consequências daquilo que ele plantou. Que consequências, pastor? A traição da mulher que ele amava foi a primeira. Se decepcionou, não quis nem mais saber dela. Segunda, agora ele tem que pagar a dívida. Terceiro, agora para pagar a dívida ele teve que matar 30 pessoas. Olha só, amados, o preço do pecado quando você não faz a vontade de Deus. O tempo se passa. Ele decide voltar para a esposa, paga a dívida. E aqui começa o plano de Deus na vida dele, porque ele se enfurece contra os filisteus. E agora ele vai querer, amados, executar aquilo que ele foi chamado, o plano para que ele foi chamado. E agora, amados, ele começa a executar e agir da forma que Deus chamou ele. Por quê? Porque não tem mais mulher na jogada, ele não quer mais saber, ela traiu, agora vou fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz, amados, que ele se torna o pior terror dos filisteus. Ele se prostra, amado, diante de Deus e diz: Deus, eis-me aqui, agora eu vou para frente. E a Bíblia diz, e eu garanto para você, porque a Bíblia diz que todas as vezes que ele ia diante dos filisteus, o que acontecia? O Espírito do Senhor se apossava dele. E ele entrava na terra, destruiu plantações, para correr aqui na mensagem, destruiu plantações, matou 1000 homens com uma queixada. Ninguém, amados, conseguia vencer Sansão. Ele era invencível, porque o poder de Deus estava sobre a vida dele.
Mas um dia ele sobe de novo até Gaza. E lá ele se deita com uma prostituta. Se lambuza do pecado. Avançando aqui, mensagem que você vai entender lá na frente, que eu quero passar ao teu coração. A Bíblia diz que ele se apaixona mais uma vez. E mais uma vez, amados, é por uma filisteia. Filistina, me perdoa. Mais uma vez. Ele caiu no mesmo pecado. Foi envergonhado. Preste atenção. E daqui a pouco estava na mesma lama, no mesmo pecado, caindo na mesma situação. E quantas pessoas estão aqui, amados? Quantas pessoas que estão aqui, que já pecaram uma vez, já se arrebentaram inteiro uma vez, já sabe o que é bom, o que é correto, já sabe o caminho certo, mas daqui a pouco está o pastor de novo aconselhando a mesma coisa. Daqui a pouco está o pastor de novo: minha filha, não faça isso, você já fez uma vez. Daí a pessoa vai lá novamente, se quebra inteiro, é envergonhado. Mas daqui a pouco você vai caçar o peão, está em outra. É assim, gosta do pecado que eu nunca vi. E não descobre, amados, que o pecado, ele veio para destruir a tua vida. Que Satanás, ele só tem um propósito com você: fazer você lambuzar, ser envergonhada e depois matar você, fazer a tua alma ir para o inferno. É isso que o diabo tem para você, só. Mais uma vez estava lá um homem que era para ser consagrado, separado, teve uma experiência ruim, mas daqui a pouco estava de novo se lambuzando, amados. Daí sabe o que ele começou a fazer? Daí já é para essa classe aqui, nós. Sabe o que ele começou, pastor, a fazer? Começou a brincar com os dons que Deus havia dado para ele. Começou a brincar com a força que tinha. Começou a brincar com Deus. Eu posso dizer para você, amado, você pode zombar de quem você quiser, mas quando você zomba de Deus, a Bíblia diz: ai daquele que zomba do Senhor. E a Bíblia diz, amados, que aquela mulher Dalila, a qual ele estava se prostituindo, queria saber o poder da força dele. E a Bíblia diz que ele começou a brincar com o pecado. Começou a dar várias: meu amor, se prenderem as minhas tranças, eu perco a força. Daqui a pouco o homem estava com tudo presa. E quando ela dizia: lá vem os filisteus, ele levantava e quebrava tudo, porque ele tinha muita força. Daqui a pouco ela falava: não, amor, você brincou comigo, você me disse uma coisa e era outra. Daí o trouxa ia brincar com as coisas de Deus novamente. Dizia: não, minha querida, se colocar estacas, se com 7 estacas prenderem-me, acabou minha força. Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele se levantou, amado, quebrou, foi tudo estaca, não tinha para ninguém. Por quê? Porque o poder de Deus estava na vida dele. Mas chegou um dia, e Deus vai dando corda, né? Chegou um dia que ele disse: mulher, eu vou contar para você que eu estou cansado de você ficar me perturbando. Eu tenho essa força toda aqui por causa dos meus cabelos longos. E se você cortar, ou qualquer pessoa cortar, o voto é quebrado, eu perco as minhas forças. A Bíblia diz, amados, que ele se embebedou. Olha o grau que ele estava, hein, com Deus. Tudo que não era para fazer, ele fez. Se prostituiu, bebeu bebida forte, tocou em cadáver, matou pessoas, estava na unção. E agora, raparam-se a cabeça, e ele se levanta, mas agora Deus não está mais com ele.
Ele se levanta e se sente tão fraco, tão fraco. Dura coisa é, amados, Deus se afastar de nós. Você pode perder tudo, mas se você perder a presença de Deus na sua vida, você é mais miserável de todos os homens. É a mulher mais miserável de todas as mulheres. Ele brincou tanto que Deus se apartou dele. Brincou com o dom, brincou com a promessa, brincou com a palavra. Fala, Deus, agora eu estou me retirando de você. Porque é assim, pastor. Quer pecar? Deus não vai te impedir. Porque teve algumas pessoas que falam, Deus vai te matar se você pecar. Não. Vai. Quer beber? Bebe. Quer se prostituir? Prostitua-se. Quer acabar com a tua vida? Deus te deu. Mas uma coisa que você não pode, amados, e nunca vai poder, é pisar lá no céu. Lá você não vai. Porque lá o pecado não entra. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Está entendendo? Que pessoa possa lá, ai, porque ele podia cuidar da vida dele, porque a irmã podia cuidar da vida dela. Faça as suas escolhas, mas na eternidade você não entra. E muito menos a promessa de Deus aqui na terra você também não vai possuir. Por quê, pastora? Porque Deus, Ele não tem, amados, Ele não tem parceria com o pecado. Deus, Ele não tem aliança com o erro. Você pode se auto-enganar e passar uma imagem daquilo que você não é. Eu posso olhar você aqui e falar, está vestida de saia. Não. Alguém pode dizer, lá vai uma crente. Mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece o que você faz dentro da tua casa. Deus conhece o que você faz dentro do teu quarto. O homem não vê, o pastor não vê, a mãe, o pai não vê, mas há um Deus poderoso nos céus que vê todas as coisas. Eu sinto Deus neste lugar. Meu Deus, eu sinto Deus chacoalhando pessoas aqui. Está se entortando aí no banco. Sabe o que é isso? É o poder da palavra. 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 Ai, pastor, eu vim para rodar. Roda aí. Eu vim, pastora, para sapatear. Aí eu gosto, eu também gosto. Eu vim, pastora, para sair voando daqui, receber Pentecoste. Mas eu quero dizer para você que o maior Pentecoste, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se e se volte para Ele. Andorou-se calar e bendorou-se. Mas eu vejo um amor tão grande de Deus por Sansão. Deus te ama, Sansão. Deus te ama. Eu não sei como que Ele me amou, mas Ele me amou. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Ele ama tanto Sansão que sabia que se ele continuasse usando Sansão e dando força para Sansão, mais ele ia se arruinar. Então Deus saiu dele. Os filisteus vieram e a primeira coisa que fez foi furar os olhos dele. Ficou cego. Foi levado cativo. Colocaram ele dentro do templo dos deuses dos filisteus, Dagon. E agora ele estava lá sendo objeto de zombaria. Porque é assim, amados, a consequência do pecado. Primeiro, o diabo vai deixar você cego. Me explica, pastor. Eu vou explicar o que é uma pessoa cega. É aquele, amados, que está na pior. Já viu aquele que está no crack? Ele é a escória da sociedade. Todo mundo olha e quer estar longe.
Mas se você conversar com a pessoa, amados, ela vai estar numa soberba que você não tem noção. Ela não está percebendo o estado que ela está. Por quê? Porque está cega. Satanás cegou o entendimento dela. Tem pessoas, amados, que está se envergonhando, está tendo atitudes que está se queimando aí para melhor entendimento. Mas está tão cego, sabe? Está tão cego que não consegue ver o estado espiritual que se encontra. Daí reclama porque fulano fala, porque a mãe fala, porque o pastor fala, mas ela mesma não está vendo a vida longe de Deus que está. E a cegueira veio para Sansão. E não veio só cegueira agora, ele está nas mãos dos inimigos, preso, cativo, humilhado. Mas sabe qual a revelação? Sabe o que ele descobriu? E foi o que eu disse para vocês aqui, amados. Ele foi consagrado. Ele foi consagrado por Deus. Ele precisava ter as suas próprias experiências. E teve. Para descobrir que sem Deus ele não vivia. Está entendendo, amados? Ele descobriu que o mundo não valia a pena. Ele descobriu que sem a presença de Deus ele não era nada. Ele descobriu que é melhor obedecer a Deus do que colocar a mão no mel que está em cima do corpo de coisa morta, podre, pecado. Ele descobriu, amados, que ele foi chamado para o propósito de Deus. E o que acontece? Acontece que vai acontecer aqui, eu profetizo em nome de Jesus. Ele se arrepende. Ele se arrepende, pastor. Ele se arrepende e chora para Deus. Ele se arrepende e diz: Deus, eu pequei contra ti, me perdoa. Deus, eu era para andar consagrado, mas eu quis andar nos meus próprios caminhos. Deus, eu pequei, eu prostituí. Deus, eu bebi. Deus, eu matei. Deus, eu menti. Deus, eu fiz tudo que desagrada aos olhos do Senhor, e agora eu estou aqui. Me perdoa, Senhor. Eu imagino que Jeová se leva para já, meu filho. Se levanta do trono, irmãos. E Sansão está lá preso, os inimigos envergonhando ele. Mas ele vai dizer: Deus, me dá força mais uma vez. Deus, eu pequei, mas se o Senhor tem uma obra na minha vida, me dá uma força mais uma vez. E a Bíblia diz que pelo arrependimento, Deus vem dar força para Sansão. Ele se inclina nas colunas do templo de Dagon. E a força foi tão grande que aquele templo, amados, foi esmiuçado, caiu, morreram 3.000 filisteus. O templo foi destruído. E Sansão, pastora, Sansão morreu. Mas Deus falou comigo: não é que na morte de Jesus que nos trouxe a vida? O ministério de Jesus, amados, teve mais poder na morte do que na sua vida. E não foi diferente na vida de Sansão, porque a Bíblia diz, amados, que a força do último estado de Sansão não se comparou com aquilo que ele tinha recebido no início. O que Deus quer dizer aqui para nós nessa noite? Que o que Deus vai começar a fazer na tua vida a partir de agora não se compara àquilo que Ele queria fazer lá atrás, e não fez por causa das suas escolhas. O que Deus está querendo dizer, pastora? Deus está querendo dizer, amados, que Ele te escolheu. E se haver arrependimento no teu coração, nada vai se comparar àquilo que o Senhor vai começar a fazer na tua história, na tua casa, na tua família, na tua vida. Não vai. Está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão aí.
Aquilo que o diabo ele fez na tua vida, aquilo, amados, que o diabo fez na tua história, de vergonha, de humilhação, não se compara à glória de Deus que virá na tua vida. Não se compara. Não se compara, jovem. Se levanta aqui, moça, você. Tem uma palavra de Deus para você. O Pai me manda de dizer para você que o que Deus tem preparado para você não se compara a tudo aquilo que o diabo te fez viver. Aquilo que o Senhor tem preparado para você não se compara às humilhações que você já passou. Aquilo que Deus tem preparado para você não se compara àquilo que você já enfrentou e viveu na tua vida. Mas o Senhor está me dizendo: filha, se posiciona, porque a partir de hoje eu mudo a tua história. Deus vai te honrar dentro da tua casa. Deus vai te honrar na tua família.